Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai até São Paulo. Nós vamos conversar com a advogada Elisiana e vamos falar sobre um assunto muito polêmico: perdão, porque nem todo mundo tem essa capacidade de perdoar. Mas será que isso faz a diferença na sua vida? Então vamos conversar com ela. Tudo bom? Como vai? Estou bem, graças a Deus. Obrigada por ter nos convidado para estar hoje aqui no seu programa, que já é um sucesso, que tem alcançado muitas mulheres, não apenas onde você está, mas tem em volta do mundo alcançado mulheres que precisam de ouvir a sua voz. Então, eu já, desde já, no início do programa, já quero te agradecer por essa oportunidade de fala dentro do seu programa. Ah, que bom, né, Elisane? É sempre bom receber pessoas com temas interessantes para ajudar esse público que também passa por situações, às vezes, difíceis, como essa. Como perdoar o marido que a traiu? Por exemplo, entre tantas questões que podemos pontuar, né? Rosane, quando você me convidou para eu participar do seu programa, eu até demorei um pouco para dar o tema para você, porque eu poderia falar sobre muitos temas. E eu gosto de ter uma conexão primeiro comigo mesma, para que eu fale daquilo que é necessário naquele momento. Então, eu demorei, talvez você não vá nem entender porque eu demorei um certo tempo, mas é porque o tema ele ficou latejando dentro de mim. E certa vez eu ouvi, Rosane, que quando você vai falar de algo, ou quando você vai fazer algo, que você tem essa sensação, significa de fato que você precisa de falar sobre isso. E eu fiquei temendo, eu temi um pouco de falar do tema, porque, como você bem disse no início do seu programa, é um tema em que temos várias opiniões e nem todo mundo aceita ou quer se doar ou quer falar desse tema. Hoje eu posso falar com propriedade que eu consigo falar sobre perdão. E por que eu consigo falar sobre perdão? Por que será, hein, Rosane, que eu consigo passar pelo perdão? Porque eu já tive experiências, eu já vivi situações em que eu tive que negar a mim mesma e olhar para o próximo como o próximo. Está entendendo essa Bom, conexão a qual eu tive que passar? Então, quando eu falo de perdão, quando nós falamos de como se reconectar, como você viver bem, tendo que perdoar, porque para muitos perdão é você ser boba. Ah, você vai perdoar fulano? Ah, mas você vai agir desta forma? Mas quando você entende a essência do perdão, que o perdão não tem relação a mim, mas tem a relação ao que eu estou fazendo comigo mesma. Onde eu quero me conectar para que esse perdão ele seja o início de uma história muitas vezes que é uma história nossa. Nós precisamos de passar por aquele deserto, por aquela situação, porque lá na frente nós vamos entender o motivo de estarmos vivendo determinadas situações e como nós vamos ter que se posicionar em determinados assuntos. Então, Rosane, quando eu imaginei, eu pensei de falar sobre perdão, aí Deus já falou comigo. É sobre isso mesmo que eu quero que você fale. E ai de você se você desviar do assunto. olha Porque que interessante, a tua intuição falando, então, a sim, tua exatamente. intuição falando mais alto. Olha que bacana. Exatamente, que eu não poderia desviar do assunto. Mas, Rosane, falando um pouquinho de mim antes de nós adentrarmos no tema, se você me permitir, eu sou a doutora Elisiana Leite, tenho 44 anos, sou casada, tenho uma filha de 12 anos. Hoje eu sou advogada, sou empresária, sou presidente da TV São Caetano. Então, entre as diversas funções que eu executo, eu também me dedico ao Ministério Profético de Mulheres Curadas pela Graça, Olha que é um que legal. ministério que ele nasceu, que já é tema para um outro programa, se você me permitir, em uma outra ocasião. Claro. Cuido do Ministério Profético de Mulheres Curadas pela Graça, sou também voluntária num projeto chamado Justiceiras, idealizado pela promotora Gabriela Mansur, que é um projeto que cuida de mulheres que sofreram violência doméstica em diversas áreas.
E também estou presidente do Instituto de Combate à Violência Familiar no estado de São Paulo. Então, nós temos um grande leque de assuntos, por isso que eu disse para você, qual assunto que eu vou falar? E no último dia 29 de março, nós tivemos um evento pela TV São Caetano, no Teatro Municipal, aqui mesmo na nossa cidade, em São Caetano, onde nós abordamos o tema Face a Face, a comunicação no combate à violência familiar. O que tratava o nosso evento? O nosso evento, ele falava como que a comunicação ajuda no combate, como que a falta de comunicação ajuda no combate à violência, como que o meio jurídico se comunica no combate à violência, como que a polícia. Então, foi um evento grandioso, a qual nós pudemos ter experiências maravilhosas, tanto com a vítima e tanto também com o agressor. Porque nós não podemos cuidar somente da vítima. Temos do outro lado um polo que muitas vezes nós não sabemos como que essa pessoa chegou até essa situação. Óbvio que para isso as pessoas, a parte que é o agressor, ela precisa de ter primeiro o quê? Um arrependimento para que a outra pessoa possa ajudar. Ninguém consegue ajudar ninguém, Rosane, se ela não der o primeiro passo. Com certeza. E pensando nisso, no nosso evento, em tudo que eu já vivenciei, tanto experiências próprias, como também experiências de clientes, de amigos, de pessoas que chegam até nós, porque nós também somos pastores, eu sou também pastora, juntamente com meu esposo, pastor Aleixo, que nós somos da Comunidade Atos em Osasco. Então, tudo isso compõe quem é a Elisiana, mas a Elisiana é filha, a Elisiana é mãe, a Elisiana é amiga, e muitas vezes nós não sabemos quem nós somos. E aí nós precisamos de nos reconectar. E como é que a gente se reconecta? Cada um tem sua forma, independente de religiões, independente de comunidades, independente do ser religioso, que nós vamos deixar de lado por hora, para nós não falarmos sobre isso, nós temos uma base, Rosane. Nós sabemos que nós temos um caminho. Quando uma criança, ela é pequena, você já começa a falar para ela, independente de religião. Ela sabe que matar é errado, ela sabe que pegar o lápis do amiguinho, isso não é certo. Então, nós vamos crescendo com uma essência dentro de nós, independente de religião, catolicismo, cristianismo, ubandistas, independente, todos nós crescemos com uma base. E essa base que nos forma quem nós somos. Essa base. Então, já ali na infância, na primeira infância, você já começa a ver os traços da criança. Então, você já começa a ver a personalidade, como que aquela criança vai ser moldada. Aí vem a adolescência, que é a fase em que nós temos mesmo que nos posicionar, agora falando como mãe, com os nossos filhos. Eu tenho uma filha de 12 anos, Ana Beatriz. Ela já está numa fase em que ela já imagina que ela já sabe tudo sobre o universo do mundo, que ela já tem a posição dela formada em alguns assuntos. Mas aí o que ela precisa? O que nossos jovens precisam? De se reconectar, ou de se conectar com pessoas que tiveram experiências ou que vivenciaram situações que a fizeram ser quem elas são. E é por isso que eu vejo o nosso tema, o tema que eu escolhi para nós batermos um papo, porque aqui não quero somente eu falar, tá, Rosane? Eu estou falando agora para nós darmos um panorama geral, mas vai ser um bate-papo, temos que fazer um bate-papo. E quando eu escolhi o perdão, é porque nesta trajetória até agora, os 44 anos, eu tive um fechamento de uma situação a qual envolveu o perdão. E eu precisei de viver tudo que um dia eu li, que eu falei, que eu aconselhei, faça assim, faça dessa forma, mas quando é a nossa vez, Rosane, de se posicionar, aí nós entramos em conflito. E aí é a hora de nós abrirmos a nossa mente e experimentar aquilo que tem de melhor para a nossa vida. Então, vamos lá, vamos voltar para essa minha pergunta. Uma mulher que convive com o marido, o cara já traiu ela mais de uma vez,
Aí vem toda aquela coisa, ele pede perdão, que não vai mais fazer isso, e continua repetindo. Pelo que tu estava falando, a mulher tem que ter uma certa empatia. Ela tem que se colocar no lugar desse homem para entender o porquê que ele faz isso para poder perdoar. É mais ou menos isso. Tu acha que daí ela não vai estar saindo, como tu falou, de perder um pouco a sua própria essência, quem ela é, em função deste outro, ela está tendo uma empatia com ele, mas ao mesmo tempo, por que que ela está fazendo isso? Rosane, esse é um tópico, é a pergunta-chave e principal aqui do nosso tema. Porque quando uma mulher ela se coloca nessa posição, primeiro que ela precisa de sentir a necessidade, eu vou perdoar por quê? Não porque ele merece, porque na verdade quem merece ser nobre é a pessoa que está perdoando. Quem é nobre é quem está perdoando. Mas é claro que num contexto que você levou, ele vem, pede perdão, se arrepende, confessa e continua fazendo as mesmas coisas, aí sim ela está saindo dentro do propósito dela ser quem ela é. Eu concordo exatamente. Então, tem um ponto. Qual é o ponto? No caso, vamos falar de relacionamentos amorosos. O homem ou a mulher, porque não, infelizmente, não é só o homem que trai, a mulher também trai. Então, num relacionamento onde um casal, uma das partes, ela errou, mas se ela chega até a pessoa e se arrepende e fala, não, eu quero manter a nossa família, eu quero manter a nossa vida, ali naquele momento que ele se arrependeu, que ele confessou, a parte que está recebendo esta fala, primeiro ela vai entrar em um conflito. E agora, o que que eu vou fazer? Porque ele pediu perdão, ele está se arrependendo, ele confessou. E agora, o que que eu vou fazer? Então, é um posicionamento que a mulher ou a parte que está dando o perdão, que ela vai se colocar primeiro na posição de nobreza. Porque quem perdoa é nobre. Porque somente quem tem uma nobreza dentro de si, independente de religião, uma nobreza de se colocar. Aí eu digo para você de se colocar no lugar do outro, de sentir, só, só uma pausa. Ele pediu perdão, ele se arrependeu, ele me confessou. Então, aí ele teve já os três pontos a qual a gente vai analisar para saber se você quer perdoar ou não. Primeiro, porque o perdão é uma escolha. Você escolhe perdoar ou não. Você não é obrigado. Tanto é que, se nós formos ver pela Bíblia, o perdão é uma instrução, não é um mandamento. É uma instrução. Não é um mandamento. Jesus está nos instruindo, na oração mesmo do Pai Nosso, ele nos instrui a perdoar aquele que nos ofendeu. Mas ele não está mandando, ele está, quando orares, ore desta maneira. Então, ele está te instruindo. Quando você for orar, você ora assim. Porém, você acata uma instrução ou não. E aí vai depender do quê? Do que você quer para a sua vida. Você quer ter essa nobreza de passar por cima de tudo isso? É óbvio que não pode ser uma coisa reincidente. Ah, pedi perdão aqui, arrependi aqui, e daqui a pouco você está na mesma situação. Na mesma situação. Aí já é uma questão de falta de amor próprio. Eu concordo com você. Mas, num primeiro momento, eu acho que nós não podemos jogar toda uma história de alguém ou de uma situação quando você recebe da outra parte um pedido de perdão e de reconhecimento, que primeiro, para haver o perdão, tem que haver reconhecimento da situação. Bom, então eu acho que é bem importante tudo isso que tu está falando, né? Tu dá uma oportunidade para essa pessoa. Tu avalia realmente, como tu falou, será que vale a pena botar 20 anos ou 30 anos de um relacionamento a dois por uma situação, por um escape, por algo assim que aconteceu e sabe-se lá por qual motivo, e aqui a gente não está colocando a questão, Sim. mas existem muitos exemplos, e como tu falou, nem todo mundo tem esse dom, nem Não, todo mundo é capaz. E eu conheço muitas pessoas que me colocaram, eu não sei perdoar. exato. E é algo que vem de dentro da pessoa.
Porque o perdão eu vejo como, primeiro eu vejo como decisão, eu decido perdoar. E é tão assim chocante, eu digo que é chocante, que quando alguém vem nos pedir um conselho, ou está conosco em um processo, qualquer problema que envolva pessoas, não sei se você pode ter essa mesma opinião que a minha. Nós sempre temos um conselho. Ah, se fosse eu faria assim. Olha, se fosse eu faria dessa forma. Se fosse eu perdoaria. Se fosse eu não perdoaria. Mas acontece que a história não é tão subjetivo o perdão que é de cada um. Só que quando nós ouvimos somente vozes alheias, a gente deixa de decidir com a nossa própria vontade. Então, eu acredito, Rosane, que o perdão, como todas as outras virtudes que nós temos, que estão englobadas em todas as religiões, as virtudes do ser humano, ela é subjetiva. É subjetiva que eu digo que ela é intuito persone, é de cada um. E cada um vai buscar dentro de si o que vai elevar o ser humano, o que vai elevar a sua vida, e você vai passar por aquilo sabendo, poxa, eu estou feliz de ter feito isso, ou isso está me fazendo infeliz. É isso que vai dizer quem nós somos diante de uma situação de perdão, que é o nosso tópico de hoje. Então, tu está me dizendo também que essa pessoa e várias pessoas que me disseram, eu não sou capaz de perdoar, no fundo, elas teriam essa capacidade? E Eu como chegar acredito. a esse ponto? Primeiro fato de tudo, Rosane, a pessoa ela precisa de se encontrar e de se conhecer, porque ninguém pode falar do outro se não se conhece. Tá entendendo? Então, a questão do perdão, primeiro, como que eu disse, é subjetivo. É óbvio que cada um vai agir de determinada forma e tá tudo bem, e tá tudo bem. Não é porque um perdoa que o outro não vai conseguir perdoar que ele está errado. É uma questão que ele ainda não conheceu essa virtude nobre. E a questão do perdoar não significa que você vai perdoar e se a pessoa continuar reincidindo, 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 isso vai fazer com que? Com que você se afaste, é óbvio, mas só que dentro de você, você está com aquele dever de ter cumprido a sua nobreza, de ter cumprido a sua nobreza. É tanto que eu falo, quando me falam, mas e no caso de violência doméstica, qual que é a sua posição em relação, aí nós já estamos falando de uma outra situação, porque quando envolve violência doméstica, o primeiro tópico, sim, nós precisamos de chamar as autoridades, porque aí não cabe mais a mulher ela tomar a decisão. Ela até pode perdoá-lo, mas ele vai ter que passar por toda a parte que ele infringiu. Não infringiu apenas o sentimento, não infringiu apenas aquela mulher. Não, ele foi além. Então, e hoje, tanto é que não existe só a violência física, nós temos a violência psicológica, que ela é É. muito maior, e atinge a pessoa num nível que ela fica presa dentro de uma situação que ela não consegue sair. Aí ela fica com vergonha da família, com vergonha dos amigos, porque as pessoas querem, o julgamento saia desse relacionamento, mas muitas vezes ela não consegue. Por isso que ela precisa do quê? De ajuda, e por isso que é tão importante esses tipos de programas, essas situações que acontecem, essa rede de apoio, porque uma rede de apoio, Rosana, respondendo já a sua pergunta, uma rede de apoio, ela traz o quê? Norte, caminho, direção, porque nem sempre a pessoa ela quer uma direção, às vezes ela quer só uma proteção. Eu preciso de me sentir protegida. Então, uma rede de apoio, ela vai dar direção e proteção. Proteção no âmbito de quando nós falarmos da atuação da polícia, do judiciário. E proteção quando ela tem esse acolhimento de estar no meio de mulheres ou de pessoas que têm a capacidade de não julgar, mas de ajudar, de ajudar. Então, eu acredito que tendo uma rede de mulheres, uma rede de relacionamento, de pessoas que viveram ou que tiveram experiências semelhantes, isso tudo ajuda a mulher ou a vítima a tomar decisões, primeiro pensando nela. Sempre, sempre. Sempre o primeiro que vai importar é o amor próprio.
Depois ela vai conseguir, se ela se ama, ela vai conseguir se colocar na posição do outro. Se ela se ama, ela vai conseguir entender. Se ela se ama de verdade, ela vai saber como ela deve se posicionar em determinadas situações. Se ela tem que ir ou se ela tem que ficar. Uhum. O tema da minha dissertação de mestrado foi o impacto da violência psicológica na saúde da mulher. Ou seja, por quê? Porque é um tipo de violência negligenciada. A pessoa acha que tem que ter uma marca no rosto, no corpo, para se sentir agredida, ou seja, uma marca física. Mas a agressão psicológica, ela toca a alma dessa pessoa. Ela vai viver num ambiente de tensão. Ela não sabe mais como esse outro vai chegar em casa, se vai estar bem ou não, se vai tratar ela bem, ou seja, é um somatório de vivências diárias que vão transformando essa mulher, ela vai adoecer, né? Exato. Então, eu sempre coloco e o porquê desse canal, de criar esse canal Feminino em Debate, para poder ajudar outras mulheres a resgatar a sua autoestima, a Exato. refletir sobre a sua vida, a entender a dinâmica que é a vida. Ela não pode simplesmente se abandonar para conviver com uma outra pessoa que não está nem aí para ela. E muitas vezes é o que acontece, não é, Elisiana? Rosane, e isso que você me falou na sua tese, é o que nós vemos no dia a dia com mulheres, tanto que estão no nível de classe baixa, classe média, classe alta, classe altíssima. Todas as mulheres, elas têm, que eu acredito que tem uma situação de carência, primeiro, afetiva, de se sentir, de querer ser amada, protegida, mimada. E por que eu falo sobre esse tema? Porque ontem mesmo eu falava com uma mulher que está passando por essa situação de violência psicológica. E quando ela me relatava esse caso, eu estava dentro do carro e eu comecei a pensar o porquê que ela está nessa situação e não consegue sair. Por quê? Porque na mente dela, ela idealizou algo que é melhor para ela, mas acreditando no outro, não em si próprio. Então, ela está esperando que o outro haja, que o outro fale, que o outro idealize aquilo que está na mente dela, que muitas vezes ela nem conseguiu transmitir. Então, essa falta de comunicação, essa falta de amor próprio e de entendimento de saber quem eu sou, quem é a Elisiana, o que a Elisiana gosta de fato, isso me incomoda? Se isso me incomoda, eu vou dizer, eu vou falar o que está me incomodando. Se o outro não aceita, aí já não é mais um problema meu, mas a minha fala, ela vai ser dita e eu vou me posicionar. Então, muitas mulheres acabam ficando nesse ambiente por falta de posicionamento. E quem não se conhece, quem não sabe o que gosta, Rosane, não consegue se posicionar. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Já dizia Alice no País das Maravilhas, uma fala quando ela encontra com o coelho, se eu não me engano, né? Que ele diz: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Então, muitas mulheres estão nessa situação porque não sabe qual o caminho que ela quer seguir. Quem eu sou, o que eu quero, e o medo de ser agredida, de não ser ouvida. E quando você se posiciona, o posicionamento, não só como mulher, como profissional, como amiga, como mãe, como família, o posicionamento te leva a situações em que as pessoas te respeitam. Quando há respeito, você consegue mostrar de fato quem você é. E como tu pode ajudar essa mulher que está nos escutando a resgatar a sua autoestima, a ir ao encontro de si mesma, da sua essência? Ela está perdida, ela saiu, ela já não sabe mais quem ela é, ela está totalmente desconectada. Como que ela faz? Por onde ela pode começar? Rosane, eu acredito, e o meu conselho para essa nossa colega, para essa amiga que está aí do outro lado assistindo o nosso debate de hoje, é que ela primeiro ela olhe no espelho. Ela olha no espelho e veja a beleza. Ela não precisa de ser como as mulheres da internet, ela não precisa de ter aparência, precisa de ter o cabelo da moda, a roupa da moda, tudo da moda. Ela precisa de ela ser a moda dela. Ela precisa de se olhar entender, eu dito as minhas próprias regras, e ela precisa de se encontrar. E como que a gente faz para se encontrar? Primeiro, se reconhecendo, se perdoando,
se aceitando, não aceitando a situação, aceitando como nós somos, na nossa essência, o que nós pensamos e como nós vamos agir. Primeiro passo, ser sincera com ela mesma. Porque o que acontece, Rosane? Muitas mulheres, elas acabam por não ser elas mesmas em todas as situações. Então, eu estou numa roda de amigas. Se minha amiga está falando de um determinado assunto, eu vou seguir a linha de pensamento dela, porque eu quero ser inserida naquele grupo, e eu tenho que mostrar que eu penso igual todos que estão no grupo. Só que com isso, as pessoas elas acabam se sabotando dessa, se sabotando, e elas não estão sendo quem elas foram projetadas para ser. E quando eu assumo esse risco de ser a minha essência, eu posso correr o risco de pessoas não gostarem de mim, de pessoas não concordarem com o que eu falo, só que eu estou sendo sincera comigo. E sendo sincera comigo mesma, eu não vou ter problemas com ninguém, porque é essa que eu sou. Então, essa menina, essa mulher que está agora nos assistindo, ela precisa de ser sincera com ela mesma. Se eu estou num ambiente que é abusivo, em que eu não me sinto bem, que eu não quero, já perdoei, já falei, e não quero mais estar nesse meio, eu tenho que tomar uma decisão e um posicionamento. Quem não decide, já errou. Então, nós precisamos de tomar decisões. O tempo todo, Rosane, nós estamos tomando decisões. A gente acorda, qual a primeira decisão que a gente tem? Ai, nós vamos sair. Que roupa eu vou colocar hoje? Mesmo que nós não vamos sair, vamos ficar em casa o dia todo, cuidando da família, de filhos, nós vamos ter que tomar a decisão que comida eu vou fazer hoje para eles. O que nós vamos almoçar? O que eu vou falar para minha empregada fazer hoje para o nosso almoço? Então, nós estamos decidindo. Eu vou no supermercado, eu tenho que decidir entre um produto e outro produto. Então, quando a gente decide, nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos comprando. Então, neste momento, nós estamos comprando o quê? A nossa autoestima. Nós estamos comprando a mulher que eu quero ser. Eu quero ser essa mulher. Então, seja sincera com você, minha querida. E busque apoio. Busque apoio. Lives como essa, programa como esse. Entre mesmo em grupo de apoio. Se tem grupo de empreendedoras, entra lá no grupo de empreendedoras, você que é empreendedora. Você que é mãe, procure ajuda com mães. Porque, com certeza, dentro daquele meio em que você está, você vai conseguir atrair para si algo que você muitas vezes pensava, poxa, será que é isso que eu tenho que fazer? Sim, é isso que você tem que fazer. Você que está nos ouvindo, é isso que você tem que fazer mesmo. Se olhar, se amar, se admirar. Você não precisa ser a cópia e o espelho de outra mulher. Você tem que ser a mulher maravilhosa que existe dentro de você, com os seus erros, com os seus defeitos, com a sua história, porque a sua história de sucesso ou insucesso é quem faz quem você é. E faz você aprender na essência, o que é a verdadeira mulher que está aí dentro de você. Olha que maravilha, que bate-papo gostoso, Elisiana. Quanta coisa interessante tu passou para essa mulherada que está nos escutando. Eu não sei se faltou mais alguma coisa que tu gostaria de abordar ou fica com outro bate-papo. Eu só gostaria de falar com você, Rosane, e para todas as mulheres aí que estão nos ouvindo, a questão do perdão. E quando nós falamos do perdão, aí eu fui verificar sobre o perdão judicial, para você ver essa conexão que eu falei que eu ia falar sobre isso com você. Do perdão judicial é uma prerrogativa do juiz. O juiz ele tem essa prerrogativa, não são em todos os casos, mas ele pode, em alguns casos, ele pode aplicar o perdão judicial. Por quê? Porque a pena que a pessoa ela está sofrendo, o que ela causou, a pena ela é muito maior do que aquilo que ela poderia, recluso, ela está cumprindo. Então, o juiz, ele analisa essa situação, isso nós estamos falando dos casos criminais, dos casos penais. Ele analisa a situação, se cabe ou não o perdão judicial, mas isso é uma prerrogativa do juiz. Então, ele pode. Tá vendo? Eu só quis linkar esse assunto, porque, como eu disse no início, o perdão, ele não é um mandamento, ele é uma instrução. E agora, nós falando pela lei, o perdão judicial também é uma prerrogativa. O juiz pode dar ou não em determinados casos. Então, fica vinculado, porque o perdão, ele não anula a culpa,
ele ameniza a pena. Olha Concorda que comigo? O perdão, ele não anula a culpa. Você está perdoando, mas você sabe que a pessoa errou. Aquilo aconteceu, de fato aconteceu. Só que você está, o quê? Amenizando a pena daquela pessoa. Está entendendo? E aí, quando nós falamos sobre perdão, eu quis trazer o perdão judicial, que é uma prerrogativa do juiz. Então, em determinados momentos, o juiz pode aplicar a pena do perdão judicial e a pessoa ela não vai cumprir a pena da lei, mas ela já está cumprindo moralmente pelo que ela fez. E aí o juiz pode analisar isso em determinados casos. Olha só, que interessante. Lisiana, muito obrigada. Foi um bate-papo super interessante, esclarecedor, vai ajudar muitas pessoas a refletirem realmente sobre o que é o perdão. E se Exato. elas podem ou não exercitar essa virtude na sua vida. Quem sabe vai fazer uma diferença. Eu acredito, Rosane. E eu agradeço de ter participado aqui do seu programa. É uma honra estar aqui com vocês, uma mulher intelectual, uma mulher de uma sabedoria vasta em determinados assuntos, mestrada, e eu acredito, Rosane, que muitas outras oportunidades nós teremos de nos reunirmos. Já conto com você aqui também na TV, quando estiver em São Paulo, já deixo o convite para você vir aqui dar uma entrevista na TV São Caetano. Olha, que bacana, que legal. Com certeza irei dar uma passada aí, sim. Beijão. Beijo, querida. Tchau, tchau.